professor da nossa escola bíblica dominical, tá? Tá iniciando o trimestre, geralmente nós temos dificuldade, e eu até estava comentando na sexta-feira na igreja concernente aos textos da palavra de Deus. A gente tem que ter em mente algumas coisas quando vamos ler a Bíblia. Uma delas é a quem o texto se destina. Se aquele texto está falando para a igreja, se aquele texto está falando para Israel, se aquele texto está falando para as demais nações. A outra complicação que nós temos é em compreender a que tempo aquele texto se refere. Se ao presente, ao passado, ao futuro, ao trono branco, ao trono do juízo final, ao julgamento das nações. E claro, como professor de escola bíblica dominical, nós temos que procurar compreender isso. Mas a complicação também para o professor de escola bíblica dominical vai ainda mais além. Por quê? O professor ele tem que conhecer bem o assunto que ele vai falar e caçar uma metodologia para aplicar, para passar aquele assunto. O que é essa metodologia? Essa metodologia ele vai caçar se ele vai aplicar uma prova escrita para os alunos, para que os alunos possam pesquisar na lição e aprender aquilo dali. Ou ele vai pedir que os alunos simplesmente leiam a lição e façam um resumo daquilo que eles aprenderam para depois eles apresentarem na classe. Ou então ele pode também fazer aquele método da preleção, dele mesmo ficar ali de pé na frente dos alunos e explicando. Ele pode escolher um quadro para trabalhar na questão de um mural, de mostrando as coisas para os alunos também, até porque aquilo que a gente só ouve, a gente aprende menos, mas se você ouve, se você faz, se você vê, tudo isso facilita um pouquinho o teu aprendizado, tá? Então, professor, você tem que ter essas noções básicas, mas o que nós vemos geralmente são as dificuldades dos nossos professores concernente à escola bíblica dominical. Às vezes é aquele assunto que acabou o tempo e faltou e sobrou revista para ser comentada, mas tudo isso não deixa de não ser um pouquinho de falta de planejamento, de treinamento. Eu me refiro muito sempre aqui a uma vez que um repórter foi entrevistar o Oscar Schmidt e chamou ele de mão santa. E ele falou que a mão dele não tinha nada de santa, mas que a mão dele era treinada. Viu? Então a mesma coisa é a memória. Muita gente diz, minha memória é ruim. Não, não tem memória ruim, tem memória que não é exercitada. E o professor da escola bíblica dominical tem que treinar a sua memória, tem que treinar o planejamento, tem que treinar a metodologia, tem que estar preparado para passar um bom comentário e fazer com que não venha deixar de concluir o comentário, chegar da introdução até a conclusão, tá? Então nós vamos passar aqui algumas dicas rapidinho aqui para você e para que você possa melhor aprender, tá bom? Então a lição da escola bíblica dominical do próximo domingo, meu filho, para você ensinar ela assim com tudo mesmo, você tem que começar hoje a estudar ela, tá bom? Como assim? Hoje já é o dia de você ler a lição da semana e fazer um estudo amplo de todo o texto e preparar os recursos que você deseja usar. Hoje você já deve definir isso, tá bom? Então hoje você prepara, tira um pouquinho daquele tempo que você gasta no WhatsApp, no Facebook, no YouTube e já vai preparar aí a revista da Escola Bíblica Dominical para o próximo domingo, tá bom? Amanhã, na segunda-feira, você vai fazer um sumário. Leia novamente o texto bíblico e decore texto áureo, viu? E a verdade prática, e leia várias vezes os objetivos da lição, tá? Porque a lição, ela tem os seus objetivos. A lição que vem do próximo domingo, deixa eu ver aqui os objetivos dela. A lição de número 2, a salvação na Páscoa judaica. Aí ela tem aqui os objetivos, ó. Mostrar como se deu a instituição da Páscoa, explicar a importância e o significado do Cordeiro Pascual e tratar a respeito da relevância e do significado do sangue do Cordeiro na Páscoa. Então, amanhã é o dia de você trabalhar isso. Ler várias vezes o objetivo da lição e fazer um resumo da lição, tá? Na terça-feira, você vai situar o que na terça-feira? Você vai situar a questão do texto historicamente, aquela dificuldade que a gente estava falando aqui, que os professores têm.
Então você vai lá buscar, já se trata da Páscoa, vai situar esse texto lá no período em que Moisés foi tirar o povo do Egito, tá bom? Então você vai reler toda a lição na terça-feira, recordar o texto bíblico, verificar o momento histórico do texto, o que acontecia no mundo na época relacionada com aquele texto, tá bom? Isso na terça-feira. E hoje tá fácil, irmão. Todo mundo tem internet em casa, tem YouTube, dá de fazer qualquer tipo de pesquisa. Na quarta-feira, você vai destacar os principais personagens, viu? Desta lição. Você vai reler a lição, escrever o nome de todos os personagens mencionados, leia tudo o que puder a respeito de cada um, estude maneiras interessantes de apresentá-las à classe, de que os alunos venham a pensar neles como estivessem ali presentes com ele, tá bom? Isso é o trabalho da quarta-feira. Na quinta-feira, o teu trabalho no estudo vai ser o seguinte: quinta-feira, situar a lição geograficamente. Quarta-feira, ajeitar aqui os personagens. Terça-feira, situar a lição historicamente. Quarta-feira, situar a lição geograficamente, tá? Estude os lugares mencionados na lição, a lição do próximo domingo. Aprenda a pronunciar os seus nomes corretamente. Pegue um bom mapa bíblico e procure seus lugares e localize cada um. Tá? Esse é o trabalho de você fazer quinta-feira para que você possa obter sucesso no domingo. Na sexta-feira, já se aproximando aí no penúltimo dia de preparação, você vai destacar os principais fatos da lição, tá? Releia a lição com todo cuidado. Note principalmente os fatos que se relacionam com Cristo, para que assim você possa fazer um bom trabalho no domingo, tá bom? No sábado você vai